mais do que isso. De acordo com State vs. Williams, 93, New Jersey 39,63.983. Para superar o ônus que você tem em relação a essa questão específica, você precisa ter alguma informação concreta. O que você tem é especulação. Então, se você só tem especulação, está juntando essas coisas e dizendo, ok, bem, quando você olha para essas coisas, porque parece ruim, deve ser ruim. Esse não é o padrão. Então, mesmo quando você chega ao ponto dos erros cumulativos, seu argumento para se os fatos subjacentes não são comprovados e são apenas especulação, eles não podem ser considerados para o erro cumulativo. E tenho certeza de que a jurisprudência ela é clara. Posso encontrar esse caso para você também, mas a realidade é que me dizem para não fazer isso. Então, do seu ponto de vista, eu entendo o seu argumento, eu entendo o que você está dizendo, mas há um motivo pelo qual eu acho, com base na jurisprudência e nos fatos, ou porque isso é declarado da forma que é. Se você não tem nenhuma prova para superar o ônus, então há falta de prova. Nessas circunstâncias, nenhuma declaração juramentada de jurado, nenhuma declaração pós-veredito, nenhum bilhete de jurado, nenhuma comunicação de qualquer tipo com o jurado. Não há nenhuma prova em contrário nos autos para apoiar o que você está dizendo. Então eu entendo seu ponto de vista, não vou insistir nesse ponto. Essa era a minha pergunta para você em relação a essa questão específica e eu agradeço por isso. Minha próxima pergunta para você. Vamos falar sobre as questões, algumas das outras questões que acontecem diante do júri, certo? Em cada intervenção perante o júri, sua alegação é que, nessas circunstâncias, o tribunal, seja de ofício, formulou sua própria objeção a essas perguntas. Quando analisei o registro, essas intervenções não surgiram do nada. Durante o contra-interrogatório do detetive Brady, a testemunha já havia respondido essa questão várias vezes durante o depoimento do detetive Miglarize. A pergunta exigia informações além do conhecimento pessoal da testemunha. E com relação ao detetive Bessinger, o registro não parece refletir uma intervenção completa de ofício, como seu memorial sugere, porque se você olhar para o registro e assistir ao vídeo da época, e essa era sua testemunha, então talvez você não tenha visto, para ser justo com você, que o promotor estava de pé, com os braços erguidos, e eu acolhi a objeção. Então era o promotor que estava de pé e eu estava respondendo ao que ele estava dizendo. Então, estou correto em dizer que, em relação a essas situações sobre as quais estamos falando, essas três, a defesa não está realmente contestando a validade das decisões em si. No entanto, o que você está contestando é a forma como isso aconteceu, o procedimento em que isso aconteceu, ou seja, que eu intervi antes que uma objeção real ocorresse. Estou correto? Essa é a minha compreensão do argumento. Sim, certo. Então isso realmente se refere, me corrija se eu estiver errado, porque é por isso que estou tentando fazer isso constar nos autos, isso realmente se refere à minha postura diante do júri. É disso que você está falando? Bem, Certamente isso também não foi uma situação em que durante o julgamento, quero dizer, obviamente a defesa fez objeções. Perguntas que o Estado estava fazendo, e às vezes essas objeções eram negadas, às vezes eram aceitas. Meritíssimo tomou decisões a esse respeito, mas somente a defesa teve perguntas barradas com base nas decisões do tribunal antes de, e às vezes na ausência de, qualquer objeção por parte do Estado. E, portanto, a perspectiva que temos sobre isso não é apenas essa. Sim, foi o tribunal se inserindo no processo, mas foi uma forma meio desigual de fazer isso.
Na medida em que não era algo que acontecia quando o Estado fazia uma pergunta, e acho que às vezes eles faziam perguntas claramente passíveis de objeção, e, sabe, mas Vossa Excelência não acolhia a própria objeção do tribunal, exceto em situações em que o questionamento estava sendo feito pela defesa. Então, acho que isso é importante ter em mente. E, claro, Vossa Excelência possui profundo conhecimento em direito penal. Então, sabe, também ficou claro que às vezes a acusação fazia perguntas passíveis de objeção, por isso achamos que não havia motivo. Certo, então eu entendo o seu ponto de vista. No entanto, só para termos certeza de que estamos na mesma página aqui, é que quando eu estiver fazendo a análise na decisão sobre esse pedido de novo julgamento, eu vou abordar isso. Quanto à forma do meu comportamento, porque não há objeção quanto à validade da decisão do tribunal. Então, estamos lidando com o meu comportamento. Então, eu vou voltar para a análise com base em Allen versus Alabama e alguns dos casos relacionados. Vou analisar para que você saiba exatamente o que faço. Que eu vou analisar essas interações e como elas realmente aconteceram e o que estava acontecendo durante o curso dessas perguntas específicas. Porque quando você faz isso, há momentos em que eu digo para seguir em frente e as pessoas não seguem em frente, ou seja, a defesa. E então isso cria outra objeção acolhida que talvez não tivesse sido originalmente, talvez não tivesse sido objetada naquela pergunta. Mas quando você olha para isso no contexto de que houve uma objeção, eu a acolhi. E então a advogada decidiu fazer a mesma coisa, mesmo eu já tendo dito a ela que a objeção foi acolhida. Então é aí que eu vou encontrar esse equilíbrio de analisar meu comportamento em relação à conduta que estava acontecendo na minha frente. Eu acredito, acho que você vai concordar comigo, de acordo com a regra 611-A, que eu preciso tomar uma decisão e preciso manter o julgamento avançando de forma ordenada. E se as pessoas não estiverem respondendo às decisões do tribunal, então o tribunal pode ter que fazer algo a respeito disso. Você discorda disso? O senhor tem ampla discricionariedade aí, certo? Você acha que eu fui longe demais? Sim, quer dizer, em alguns aspectos. Em alguns aspectos eu fui mesmo, sabe? Mas eu. Qual deles? Bem, acho que com o detetive Brady, eu pensei que minha lembrança era de que acho que foi um pouco longe demais entre o tribunal e a senhorita Mastelo. Acho que ela estava fazendo perguntas que, no final das contas, ah, não eram passíveis de objeção. Acho que teriam levado a um testemunho admissível. Acho que Vossa Excelência tinha, por qualquer motivo, com as personalidades envolvidas neste caso, que naquele momento acho que Vossa Excelência tinha. Para mim, parecia que estava visivelmente perdendo a paciência com a senhorita Mastelo durante aquele contra-interrogatório. E isso, para mim, parecia ir além do que normalmente consideraríamos como algo dentro dos limites do artigo 611 quanto à discricionariedade do tribunal para conduzir o processo. E não é como se eu estivesse dizendo que isso foi um problema perpétuo. Claro, o tribunal, você sabe, claro, durante todo o julgamento, mas estou dizendo que nos momentos em que isso aconteceu, acho que foi muito claro, foi muito perceptível, pelo menos para mim, foi palpável na sala enquanto estava acontecendo. Então esse seria um desses casos. Certo. Então, mesmo que não houvesse nada escrito no seu memorial, porque agora, com base no que você acabou de dizer, você acha que essas perguntas estavam ok? Isso não foi argumentado no seu memorial. Então, o que você está dizendo agora é que as perguntas que ela fez ao detetive Brady, detetive Sargento Brady, ou apenas Sargento Brady, devo dizer, você está dizendo que elas foram apropriadas e que a intervenção do tribunal foi, primeiro, desnecessária legalmente, mas também
como uma questão de postura, que é sua posição, com base na sua observação do tribunal, que o tribunal foi longe demais. Estou correto? Só para que fique claro nos autos. É isso que estou dizendo. Tudo bem. Então, vou olhar para isso da maneira que você está dizendo. Não tenho certeza se necessariamente concordo nessas circunstâncias quando você olha para todo o registro e observa a interação entre Brady e a senhorita Mastalone, mas vamos analisar isso e com certeza vou garantir que tudo isso faça parte da decisão final. Vamos conversar por um minuto sobre... Essa é minha última pergunta, só sobre o primeiro ponto. Seu memorial se baseia fortemente no caso Estado contra Guido, 40 New Jersey, 191, 1963, e eu quero ter certeza de que entendi a comparação que você está fazendo. No caso Guido, o Tribunal de Primeira Instância acusou publicamente o advogado de defesa de alterar um laudo pericial na frente do júri durante uma audiência aberta. E então o promotor reforçou essa acusação em suas alegações finais. Essas são as duas características que fizeram do caso Guido o que ele foi: uma acusação pública feita pelo julgador e amplificada pelo Estado. A troca do dia 17 aqui, aquela que você descreve como o momento mais inflamado do julgamento, ocorreu sem a presença do júri. E o alegações finais do Estado não fez referência à violação das regras de divulgação de provas já reconhecida. Então, me ajude a entender a posição da defesa sobre por que Guido é apropriado nessas circunstâncias para fazer uma analogia, considerando que são duas coisas completamente diferentes. Uma aconteceu na frente do júri, a outra aconteceu fora da presença do júri, que é o que temos aqui. Então eu entendo O ponto de Vossa Excelência em Ebertor. eu realmente não tenho nenhum comentário sobre esse assunto além do que está no memorial. Tudo bem, vou deixar isso de lado. Tudo bem, vamos discutir algumas perguntas e pontos levantados na argumentação final do promotor, pois quero aprofundar esse tema do ponto de vista da defesa, já que a maior parte do seu memorial aborda essa questão. Então, antes de passar para os comentários individuais que são questionados no ponto 2, o memorial da defesa identifica várias supostas irregularidades na argumentação final do Estado, mas apenas um número limitado delas recebeu objeções imediatas durante o julgamento. Quanto ao restante, incluindo os comentários sobre o DVR, as passagens sobre o estado mental, as referências que agora você caracteriza como impróprios e os argumentos financeiros, nenhuma objeção foi feita. Quando olho para o caso State versus Frost, a ausência de uma objeção imediata é significativa, tanto porque sugere que os comentários não foram percebidos como prejudiciais na época, quanto porque priva o tribunal da oportunidade de tomar uma ação corretiva, quando qualquer problema poderia ter sido resolvido. Como o ponto 2 supera Frost quando tantos dos comentários agora invocados não receberam objeção? Sim, isso mesmo. E muitos desses não receberam objeção. Eu gostaria de ressaltar que a sustentação final do Estado durou mais de 6 horas. Foi acompanhado por uma apresentação de PowerPoint extremamente abrangente. Nesse período de 6 horas, eu não diria que foi nada redundante. Quer dizer, foi longo, mas não foi em grande parte repetitivo. Houve muita informação apresentada ao longo das alegações finais. E parte disso, a prática da defesa envolve decidir com que frequência e com que intensidade se deve fazer objeções. Porque, obviamente, algumas coisas são passíveis de objeção. E talvez você não queira chamar a atenção do júri para isso, caso eles ainda não estejam focados nesse ponto.
você pode não querer ser visto como alguém que faz objeções em excesso. Certamente, ao longo das alegações finais de um promotor, a decisão de objetar ou não em determinado momento, sabe, essas são coisas que podem ser debatidas. A jurisprudência, como Vossa Excelência mencionou, é clara ao afirmar que a ausência de objeção indica talvez que a defesa não teve problema com o que estava sendo dito naquele momento. Posso dizer que, do meu ponto de vista, não é o caso, que em alguns momentos a ausência de objeção tinha uma razão. Não por sentir que não havia problema, mas sim por achar que talvez chamaria a atenção indevida para a questão. Que se o júri talvez ainda não estivesse focado nisso, ou se alguns deles ainda não estivessem focados nisso, era melhor deixar quieto, por assim dizer. Então eu entendo isso. Eu entendo seu ponto de vista. Mas, como você também sabe, quando você fala sobre as 6 horas de argumentação final do Sr. Decker, isso aconteceu ao longo de 2 dias. Então, no final do primeiro dia, quando os jurados foram dispensados, eu perguntei: alguém tem algo que precisa registrar em ata? Ninguém falou nada. Isso ocorreu sem o júri presente. Qualquer objeção que precisasse ser feita poderia ter sido feita naquele momento. Naquele momento, um pedido de decretação de nulidade do julgamento poderia ter sido feita sem o júri? Nada disso aconteceu. Então, esse equilíbrio de que você está falando, que eu respeito e entendo, tivemos uma pausa natural para poder fazer essas objeções e elas não foram feitas. Vamos dar um passo adiante. Você tem a noite toda para pensar sobre isso. Na manhã seguinte, nós voltamos. Você tem a oportunidade, antes de começarmos, de registrar algo, fazer qualquer objeção que quiser. Elas não foram feitas. Então, não foi pedida a anulação do julgamento. Então, nessas circunstâncias, isso leva o tribunal a acreditar que no momento em que ocorriam as alegações finais, não houve outras objeções. E, além disso, o tribunal, durante as alegações finais, teve, se lembrarmos, um problema com algo que o Sr. Decker disse e que nenhum de vocês dois contestou, mas que eu achei que poderia ter infringido o direito da quinta emenda do réu. Chamei vocês para uma conversa reservada após discutirmos isso. Dei a chance de pensarem durante a noite, pois eu trataria do assunto ali mesmo. Você disse que queria pensar. No dia seguinte, a senhora Massalone falou: juiz, queremos deixar assim. Isso pode ser tratado na instrução final ao júri? Então eu entendo o seu ponto de vista. Acho que minha preocupação é que não fica bem nos autos você dizer que não quis fazer muitas objeções durante as alegações finais, porque não queria parecer que estava com medo de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, você teve tempo fora do registro e mesmo assim não fez. Essa é a preocupação que eu tenho quando estou avaliando esse argumento que você está fazendo. Por isso eu quis te dar a oportunidade, caso haja algo que eu possa ter perdido além do que você acabou de dizer. Bem, processualmente, eu não acho que haveria, porque quero dizer, o que você está... Não posso contestar nada do que o senhor está dizendo, já que nós nunca pedimos anulação do julgamento. Isso é verdade. Em termos de registrar as coisas ao final das alegações finais da acusação, isso não aconteceu no que diz respeito a objeções para constar em ata. Acho que, independentemente disso, e isso vai ser uma consideração para qualquer tribunal revisor. Mas eu não acho que haja algo que eu possa dizer sobre isso agora, além de que esses são os fatos. E o que acho que estamos tentando apresentar em nossa petição ao tribunal é que houve um volume tão grande dessas ocorrências. Isso aconteceu ao longo do que foi, no total, uma apresentação de 6 horas feita pelo Estado,
que, sabe, independentemente em certos momentos de termos ou não contestado uma ocorrência específica disso acontecendo no conjunto, é algo que talvez o tribunal ah, teve sabe, como presidente conduzindo os procedimentos para, no conjunto, garantir que o júri estivesse ciente de, sabe, de coisas como o fato de que só porque o senhor Decker está dizendo isso, inserindo a ideia de, por exemplo, talvez o depoimento de Paul Canara no registro, não dizendo isso literalmente, não dizendo explicitamente que Paul não testemunhou, mas se referindo a situações como, bem, o que Paulo estava pensando enquanto dirigia para casa. Só Deus sabe o que está sendo dito naquele momento entre Paul, Jesse e Sofia. Se existe uma explicação para por que aquela câmera foi desligada, eu não estou ciente dela. Sabe, quero dizer, mas todas essas coisas, tirando a questão do inversão do ônus da prova, eu acho que são apenas situações em que o Estado, de certa forma, está basicamente destacando para o júri, sabe? Quem sabe dessas coisas? Paul Caneiro, certo? E sabe, quem não testemunhou foi Paul Kinner. E por isso eu acho que fazer isso não apenas em uma única situação, acho que a importância do que estamos tentando apresentar na petição é que, no conjunto, isso aconteceu repetidas vezes nesses diferentes aspectos e teve a capacidade de entrar na mente dos jurados de uma forma inadmissível. Certo. Vamos falar sobre isso por um minuto. Sua petição se baseia no caso Estado contra Engel para a questão do DVR sem explicação. Mas o próprio caso Engel se baseou no caso Estado contra Gosser, que determinou que a falta de explicação não passa de um comentário justo sobre a ausência de provas. Em algum momento, as alegações finais do Estado convidou diretamente o júri a se perguntar por que seu cliente não havia testemunhado, como aconteceu no caso Engel. Chegou a esse ponto? Não, quero dizer, o Sr. Decker nunca disse, nunca afirmou especificamente que Paul Caneiro não testemunhou, nem acho que ele tenha convidado as pessoas a especularem sobre o motivo disso não ter acontecido especificamente.